Graça e paz, um bom dia a todos. Hoje continuamos com o nosso devocional diário. Se você está acompanhando a leitura da Bíblia toda, Salmos de 29 ao 32, é onde você vai estar lendo no Antigo Testamento. E no Novo Testamento chegamos a Lucas, capítulo 18, um capítulo recheado de mensagens maravilhosas. Não vou falar de todas, naturalmente, o tempo é escasso, mas se alguma coisa saltar aos seus olhos, chame nos comentários, pergunte, para que lá nós continuemos esse estudo tão maravilhoso. Jesus começa falando ali uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Conta a história de um juiz que não temia a Deus, a mulher insistiu com ele, aquele juiz atendeu aquela mulher. E ele termina com a pergunta, versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, aí que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus está aqui fazendo uma comparação interessante entre o dever de orar e a fé. Será que nós temos orado realmente? Porque a oração ela está intimamente ligada a nós termos fé que estamos falando com o dono de todas as coisas. E Jesus está dizendo, será que achará fé na terra? Será que achará gente de oração quando ele voltar à terra? Que nós sejamos a geração que ora e que busca o Senhor. Ele vai propor outra parábola a partir do versículo 9, falando sobre aqueles que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Veja que os ensinos de Jesus sempre vão em cima dos fariseus nesse sentido. Os fariseus se achavam autossuficientes, e tanto que Jesus ele vai dizer aqui para aqueles homens que um fariseu, ele desceu para orar, e como ele orava de si para si mesmo, ele não orava a Deus. Ele orava de si para si mesmo e dizia, ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganha. Aquele homem se fiava ali em suas obras para achar que era melhor do que o publicano, tanto que ele aponta para o publicano. Agora o publicano, quando ora, Jesus diz que ele nem levanta os olhos para o céu, bate no peito e diz, Senhor, você propicia a mim, pecador, reconhecendo ali a sua miserabilidade. E Jesus mesmo, ele traz aqui o ensinamento dessa parábola, versículo 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, ou seja, o publicano, e não aquele, ou seja, o fariseu, porque todo que se exalta será humilhado e todo que se humilha será exaltado. Então, não são os que serão humilhados, serão exaltados, não, os que se humilham, se colocar diante do Senhor como aquele que realmente é o Senhor de todas as coisas, e nós simplesmente somos dependentes dele em tudo o que temos e fazemos. Por falar em autossuficiência, mais tarde aqui, Lucas vai registrar o encontro de Jesus com um homem de posição, diz o versículo 18. E ele chega para Jesus também dizendo que precisa fazer alguma coisa. Aquele fariseu, ele achava que fazendo aquilo seria salvo. Esse homem queria saber o que precisava fazer. E aí Jesus diz para ele, você sabe os mandamentos? E começa a recitar ali alguns dos termos da segunda tábua dos mandamentos. Vamos lembrar que os mandamentos são 10 mandamentos. A primeira tábua dizia a respeito àquilo que era necessário a fazer a Deus, não terás ídolos diante de ti, não usarás o nome do Senhor em vão, guardarás o dia do Senhor e por aí afora. E a segunda tábua falava do relacionamento com o próximo, como Jesus diz aqui no versículo 20, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Quando Jesus diz isso, aquele jovem responde claramente ali, com certeza, com aquele ar de, não arrogância, mas aquele ar de presunção. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus disse, uma coisa te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Veja que Jesus omitiu o último dos mandamentos, não cobiçarás. Não cobiçará a mulher do próprio, não cobiçarás os bens. Não sabemos se esse jovem cobiçava isso ou não, mas uma coisa nós sabemos, ele estava apegado à riqueza, tanto que Jesus vai na ferida, Jesus trata com cada um de nós naquilo que é necessário ser tratado, e desse jovem precisar ser tratado naquela ferida dele que era ele está amando os seus bens. Aquele jovem sai dali triste, muito triste, diz o versículo 23, porque era riquíssimo. Veja como Jesus nos confronta e veja que nem todo encontro com Jesus termina em felicidade, não. Há encontros com Jesus que terminam com tristeza. Por quê? Porque aquela pessoa está apegada às coisas materiais. No final do capítulo, nós vamos ver outro encontro com Jesus. Esse aqui
Vemos que a pessoa chega ali humilhando-se diante de Deus, porque não tinha nem o que fazer, era um cego. Versículo de número 35, ele estava indo para Jericó, o cego estava mendigando, pedindo esmolas à beira do caminho, ouviu falar que Jesus passava por ali, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que estavam ali queriam calá-lo, diz o versículo de número 39, mas ele gritava mais, gritava mais, gritava mais, ele não parava. Jesus ouviu, parou e mandou que trouxessem o cego até ele. E aí Jesus vai, recupera a vista daquele homem e diz para ele: a tua fé te salvou, diz o versículo número 42. Aquele homem tem uma visão espetacular, ele vê Jesus, a primeira coisa que ele vê é Jesus ali diante dele. Imediatamente ele torna a ver, segue a dele, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, também dava louvores a Deus. Veja que aquele homem viu e aquele povo também viu. E você já viu Jesus, já glorifica ele, anda com ele, ou você arruma desculpas para servir ao Senhor achando que faz uma coisa e não faz outra? Não, nós temos que ser como o publicano, nós temos que ser como o cego, entendendo que nós não temos nada, nós precisamos de tudo e ele tem tudo para nos dar. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.